nossa fé, testemunho profundo, alimenta-se em graça e oração, consagrar para Deus este mundo, há de ser nosso anseio cristão. Somos povo de Deus caminhando para a luz da Trindade sem véu. Se a Trindade aqui vimos rezando, somos todos romeiros do céu. Se a Trindade aqui vimos rezando, somos todos romeiros do céu. Um bom dia, Romeiro! Seja bem-vindo ao nosso encontro desta manhã gelada de quarta-feira. Agora aqui em Trindade, 8 graus. E diretamente aqui da Praça Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, pertinho do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que compõe o nosso cenário, eu convido você a experimentar esse tempo de muito amor e muita fé. Começamos o nosso programa rezando por todos os romeiros que estão acompanhando as novenas e a programação diretamente aí de suas casas, permitindo que cada casa se torne uma extensão do Santuário Basílica, louvando e agradecendo ao Pai todas as graças alcançadas. Aqui estamos firmes para levar até você o amor do Pai Eterno. Afinal, a TV Pai Eterno, o Santuário Basílica, é uma extensão da sua casa, tenha certeza disso. E agora eu quero mostrar para você que eu não estou mentindo. Olha aqui a nossa temperatura em Trindade. Em Trindade agora nós temos 8 graus. Para você que está aí nos acompanhando, talvez, não sei se aí na sua cidade está tão frio, né? Ontem nós vimos essa onda de frio que chega no Brasil e principalmente para nós aqui da região centro-oeste, um frio assim é bem comum para nós. Mas lembra bastante a festa do Divino Pai Eterno, que já tem esse clima por conta da proximidade com o mês de julho. E agora eu convido você a rezar, a fazer o seu ato de confiança, a colocar diante do Senhor seus pedidos e agradecimentos. Pai eterno, Deus de bondade e misericórdia, eu sei que estás comigo aqui. Estou em um dia de romaria, colocando mais uma vez o meu coração junto ao coração do teu Filho Jesus, que se entrega por mim e que vem a mim na Eucaristia. Que o teu Espírito Santo me faça seu amigo e apóstolo, disponível para a sua missão de compaixão. Coloco nas tuas mãos as minhas alegrias e esperanças, os meus trabalhos e sofrimentos, tudo que sou e tudo que tenho, em comunhão com meus irmãos e irmãs desta família de amor. Com Maria, a mãe do perpétuo socorro, ofereço-te o meu dia pela missão da Igreja e pelas intenções de todos os romeiros e devotos do Pai Eterno para este tempo de oração. Amém. E de um modo especial nós estamos rezando como tema geral da festa virtual do Divino Pai Eterno. Pai Eterno, diante de vós somos todos irmãos. E para esta quarta-feira rezamos com o tema Por uma religião a serviço da fraternidade. O Papa Francisco, na carta encíclica Fratelli Tutti, Todos Irmãos, no número 283, diz o seguinte: o culto sincero e humilde a Deus leva não à discriminação, ao ódio e à violência, mas ao respeito pela sacralidade da vida, ao respeito pela dignidade e liberdade dos outros e a um solícito compromisso em prol do bem-estar de todos. Na realidade, aquele que não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. As convicções religiosas sobre o sentimento sagrado da vida humana consentem-nos reconhecer os valores fundamentais da nossa humanidade comum, valores em nome dos quais se pode e deve colaborar, construir e dialogar,
perdoar e crescer, permitindo que o conjunto das diferentes vozes forme um canto nobre e harmonioso, e não gritos fanáticos de ódio. Tá aí então o nosso convite para você refletir sobre esta realidade tão especial para todos nós, por uma religião a serviço da fraternidade, onde sejamos todos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai. E hoje, de um modo especial aqui no nosso Bom Dia Romeiro, eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, a você que tem nos dado a honra da sua audiência, porque durante esses dias nós estamos vivenciando essa experiência do diálogo, conversando com uma pessoa para nos ajudar a partilhar durante este tempo da festa do Divino Pai Eterno. E para o dia de hoje eu quero convidar o Frater Antoniel, ele que é promotor vocacional. Frater, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado, confrade. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, como vocês estão notando, o Frater Antoniel é esse jovem que ainda não é padre e nem irmão. O Frater é o quê, Frater Antoniel? É o candidato a ser presbítero, a ser padre na vida religiosa consagrada redentorista. Então, depois que nós fazemos o noviciado e nos consagramos totalmente a Deus por meio dos votos de pobreza, castidade e obediência, podemos ser duas coisas, ou frater ou irmão. Certo. E aí, na nossa consagração, nós escolhemos ser, no meu caso, frater, aspirando porque você é candidato a ser um padre. Perfeito. Frater Antoniel, hoje nós estamos falando sobre essa realidade própria da vocação. E quando a gente fala de vocação, muitas pessoas pensam que vocação é uma coisa só de padre, de freira. Fala para quem está em casa o que é vocação, Frater. Geralmente, quando eu, pelo menos, estava no meu ensino médio, a concepção de vocação das pessoas é muito secular, como se fosse um serviço profissional. Você faz um teste vocacional para saber a sua aptidão, saber o que você vai querer ser e em que área você vai se encaixar no campo profissional. E na igreja, a vocação é um chamado, é um serviço a serviço. Ou seja, é aquilo que você é chamado a fazer um louvor a Deus. Como que você pode fazer isso? Aí temos diversos meios, sendo um bom pai de família, um bom padre, um bom profissional na área que você atua, um bom religioso. Então a gente sempre costuma dizer que vocação acertada, vida feliz por isso. Porque nós somos chamados a viver aquilo que Deus nos pede a nós, que é a primeira vocação e maior é a santidade. Então na igreja nós temos essa missão. E é interessante o que você diz, Frater, porque quem nos acompanha talvez possa estar perguntando, então todos nós temos vocação. Todos nós. E nós devemos rezar, acima de tudo, para saber qual a vocação minha, qual é a vocação de Deus para mim. O que é que Deus quer de mim? Se é a vida religiosa consagrada, se é a vida sacerdotal, se é a vida matrimonial, se é eu me doar no meu apostolado como catequista, como um bom filho de Deus na sociedade. Então, a vocação, ela é essa gama de coisas, mas que está imersa no coração de Deus, na santidade. É interessante, ouvindo o Frater Antoniel falar, eu começo a revisitar, por exemplo, o momento específico do discernimento vocacional, né? Que todos nós que aspiramos à vida religiosa consagrada, que aspiramos ao sacerdócio, buscamos através desse tempo de discernimento. E como é que isso é feito no caso da congregação redentorista? Bom, como o senhor falou, né, temos esse despertar vocacional e esse acompanhamento. Em dioceses e congregações é feito isso para que o jovem possa discernir esse chamado de Deus. De antemão, é necessário saber, e nós acreditamos, que é Deus quem chama. Se você, jovem, sente esse chamado no coração, nós acreditamos que é Deus quem chama. E aí nós, tentando dar uma resposta também a Deus, acompanhamos o jovem para ser essa ponte. Deus chama o jovem e nós da congregação somos essa ponte. E como que é feito isso? Nós fazemos aqui em Goiás
5 encontros vocacionais no decorrer do ano, para que esse jovem possa amadurecer essa experiência de fé e ele possa fazer esse discernimento para saber se é isso mesmo o que eu quero para a minha vida, é isso que preenche meu coração, é essa missão que eu vou querer. Então, nós promovemos esses encontros vocacionais para que o jovem ele possa discernir e apostar as suas fichas no Pai Eterno. E temos uma outra parte, além dos encontros vocacionais, que são as visitas vocacionais. Nós visitamos a família e o jovem na sua realidade, conhecendo a sua igreja, a sua casa, que é um modo de sentir com ele, estar presente e dizer que é um processo sério e que nós queremos que esse amadurecimento seja comprometido. Me lembro até hoje de quando o Frater Elismar foi a Nova Veneza visitar os meus pais e conhecer a casa onde eu residia, né? Isso há muitos anos atrás, não vou nem falar a data aqui. Mas o senhor é de uma realidade mais ao norte do nosso país, né? Sou natural de Divinópolis, do Tocantins, e conheci os missionários redentoristas em Paraíso, Tocantins, lugar que inclusive o senhor morou lá, né? 2013. Naquela época você ainda não era estudante redentorista? Não, eu era só vocacionado, almejando entrar na vida religiosa consagrada na família redentorista. Você vê, né? A gente já vai sentindo que está ficando velho quando vê o jovem que ainda era vocacionado hoje já quase chegando ao sacerdócio. Você está em que ano de teologia? Estou no 3º ano de teologia. Meu divino Espírito Santo. Mesmo? Mesmo. Que beleza. E agora, hoje, quantos colegas você tem no mesmo, como posso dizer, mesma etapa formativa, né? No caso da teologia. Hoje são quantos estudantes que essa nova reconfiguração da nossa unidade tem para candidatos ao sacerdócio, para a vida religiosa consagrada? Nós temos hoje 22 estudantes, teólogos, estão fazendo teologia, alguns irmãos, outros fráteres, e divididos em 2 casas. Na casa São José, nossa casa de formação, e a outra onde eu moro, é a casa de formação Beato Gaspar Stangarsinger. E lá na nossa casa nós somos 9, e o nosso formador é o padre Antônio Ranes. E da minha etapa de 3º ano, está eu e o meu confrade, Frater Alan Santana. Somos 2 no 3º ano e os outros estão no 2º e 1º ano. Interessante. E diante dessa realidade, nós também temos outras etapas, né? Para quem está em casa, eu faço ideia, gente, eu acho que o Antoniel está congelando. Porque como ele é do Tocantins, e lá no Tocantins a gente só tem 2 estações, né? A do trem e a do calor. Verão chuvoso e verão quente. Isso mesmo. E aqui a gente está sofrendo com esse frio atípico para nós em Goiás. Mas, Frater, existem outras etapas, né? A gente não entra sendo Frater. Não, há um processo a ser feito. E eu costumo dizer, eu e o Frater Raul, que somos os animadores vocacionais aqui da província redentorista de Goiás, nós costumamos dizer que o processo de adentrar no seminário, esse discernimento, o despertar, o conhecer a congregação é 10%, porque o verdadeiro discernimento você faz desse itinerário de 8 a 10 anos quando está dentro. Fazendo essas etapas, que a primeira etapa é o aspirantado, onde você faz o ensino médio, ou para quem já terminou o ensino médio, fica 1 ano tendo essa experiência da congregação, conhecendo a espiritualidade, vivendo em comunidade. Depois são 3 anos de filosofia, depois 1 ano de noviciado, que é um ano ímpar, um ano de reflexão, estudo interno, de oração e de vivência da nossa espiritualidade, para depois a gente se debruçar na teologia, sendo já religioso consagrado. Então tem um grande itinerário. E em todo esse itinerário, a gente sempre preza pela oração e o discernimento. Porque a gente sempre tem que rezar pedindo a Deus o amadurecimento, a perseverança na fé e na vocação. Então sempre a gente está... nós sempre somos vocacionados. Porque sempre temos que buscar o amor de Deus e todo dia dizer o nosso sim. Assim como a vida de casado... sempre uma decisão que os casais falam, todo dia é um sim, é paciência, é comprometimento, é amor. A vida religiosa consagrada também. Cada dia é um sim que nós devemos dar. É isso mesmo. E agora, Frater, a gente está vendo aí durante as celebrações, nós temos muitos colegas do senhor que estão colaborando neste período da Romaria, seja na animação, seja na liturgia.
No que consiste esse momento da presença dos estudantes durante esse período, mesmo que da Romaria Virtual? Olha, a Romaria ela é sempre um momento que a gente converge todos os nossos esforços, todos os nossos aprendizados, porque é um grande momento de apostolado, de atividade missionária da nossa província. E vir para cá, independente se é presencial ou virtual, é um grande louvor para nós e uma grande experiência, porque nós convivemos com os confrades e nós estamos em contato com o romeiro. Mesmo não tendo agora o contato físico, mas a gente sabe que do outro lado, desse outro lado da tela, está um romeiro nos acompanhando. E nós estamos fazendo todo esse nosso carinho, admiração, passar frio, acordar cedo, é por amor, para levar o amor do Pai Eterno a todos os nossos romeiros. Então é muito gratificante para todos nós, estudantes, estarmos aqui colaborando com isso, porque isso dá um sentimento de pertença, que isso é uma coisa nossa. Certo. Frater, eu vou pedir pro Walter vir servir um café pro senhor para dar uma esquentada. O senhor toma café? Tomo café, porque eu café. Estou Então acostumado tá bom, com 35 a 40 graus Celsius, ficar com 8, estou com 3 blusas, blusas. É sofrimento pouco. Mas olha, agora a gente vai com um pouquinho de música. Eu quero primeiro pedir a cartela, prepara uma canção aí para nós, Davidson, pra você também esquentar os dedos e as mãos aí. A nossa cartela com o que vai acontecer de programação no dia de hoje. Olha só, nessa quarta-feira nós tivemos o Santo Terço com o Padre Sidney. Às 6 horas aconteceu a Santa Missa, que foi celebrada pelo Padre Wenderson. Às 7 nós estamos aqui no nosso Bom Dia Romeiro. Daqui a pouquinho tenho aqui em casa às 9 da manhã, às 2h30 da tarde, Romeiros em Casa, às 3 da tarde, a novena solene, às 5h15 o devocional a São José, nesse ano especial de São José, às 6 horas o Jornal Brasil Hoje, aqui direto de Trindade, e às 7 da noite o Romeiros em Casa, em preparação para a novena solene, que acontecerá às 19h30 hoje, que será presidida pelo bispo de Rubiataba, Mozarlândia, Dom Francisco H. Newton, ele que virá presidir esse dia. Agora, hoje nós estamos falando sobre vocação, sobre esse chamado de Deus na vida das pessoas, e eu estou tendo a oportunidade de conversar com o Frater Antoniel, que juntamente com o Frater Raul é responsável pelo nosso serviço de animação vocacional de 3 unidades, poderíamos assim dizer, né, das províncias de Goiás, já também experimentando Fortaleza e Recife unidos, porque vocês já estão unidos na formação, né, Frater? Isso. Mas ainda nós não organizamos, estamos planejando em reunião para que seja um animador, organizando a estrutura, para ser um animador, contando com os pontos. Mas, quando o jovem entra em contato conosco, que é da região do Nordeste, com exceção da Bahia, nós já encaminhamos para os nossos confrades de lá. Então já há essa comunhão. Que depois eu vou passar o endereço, caso você, jovem, que nos acompanha, pode nos seguir no nosso Instagram e também acessar o portal Pai Eterno, paeterno.com/vocacional. Lá você pode preencher a sua ficha, você que sente esse chamado de Deus. E aí a gente caminha você para cá, Goiás, ou para Recife e Fortaleza. Tá certo. Agora a gente vai com um pouco de música, vamos por um rápido intervalo. Na volta tem mais Bom Dia Romeiro aqui no Frio de Trindade, viu? Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu te ofereço o que vi de belo no interior dos corações, a coragem de me transformar. Nós estamos de volta com o Bom Dia Romeiro, direto de Trindade, hoje fazendo 8 graus aqui na capital da fé do povo brasileiro, pulsando a fé no Pai Eterno no coração do Brasil. E não é porque não podemos receber romeiros que não rezamos ao Pai Eterno neste tempo de romaria. Por isso que esse ano de 2021, o Pai Eterno assim o desejou e nós estamos realizando uma romaria virtual muito bonita, com toda a emoção, com toda a preparação, com todo o zelo, para que você aí de casa possa participar de modo efetivo de uma caminhada do coração. Quantas vezes a gente diz assim, olha, eu estou aqui, mas o meu coração queria estar lá em Trindade. Ou eu estou neste determinado lugar e o meu pensamento está longe, está lá em Trindade. Eu tenho certeza que muitos corações, que muitos pensamentos nos acompanham neste tempo de celebração da romaria do Divino Pai Eterno. Lembrando que você pode marcar aí a sua fotografia, a sua mensagem para nós através da hashtag Romaria em Casa. Tá certo? A hashtag Romaria em Casa nas redes sociais, identifica a sua fotografia, fotografa o seu altar de casa, fotografa a televisão na hora que você estiver acompanhando uma transmissão, fotografa a sua família reunida para rezar. Isso vai nos deixar com muita alegria para que a gente também possa registrar a sua participação. Hoje nós estamos falando de vocação aqui no nosso Bom Dia Romeiro, com o Frater Antoniel Souza Braga, ele que é um dos animadores vocacionais da província redentorista de Goiás. E agora, Frater, eu pergunto o seguinte, muita gente fala assim, eu não tenho certeza da minha vocação. Como é que a pessoa vai saber ou ela vai entender que o chamado dela é ao sacerdócio ou à vida religiosa? Pois é, eis uma questão. Geralmente nós somos acostumados com as vocações bíblicas, aquelas chamadas de hierofanias, né? Aí, as manifestações do sagrado para a pessoa no sonho. Vem, segue-me, igual a vocação de Samuel. Fala, Senhor, que teu servo escuta, que Samuel responde. Mas nós temos que ver que cada pessoa é chamada de um modo. Uma pessoa pode ser chamada dentro de um carro, escutando uma rádio, assistindo a TV Pai Eterno, participando da celebração, num desejo, num ardor no coração. Cada um é chamado de uma forma única, porque somos pessoas únicas. E o Pai Eterno tem um modo único também de nos cativar. Então, se você sente um chamado, ou você sente um desejo, procure-nos, porque o modo melhor é a oração por meio de um acompanhamento vocacional. E quem pode fazer esse acompanhamento? O seu padre, o seu diretor espiritual, ou nós. Nós temos essa missão. Eu e o Frater Raul estamos aqui para ajudar você, jovem, ou jovem que você conhecer, aí que está nos assistindo, a discernir esse chamado de Deus na sua vida. Muitos nos mandam mensagens. Eu queria conhecer o carisma e a espiritualidade da congregação para saber se é isso mesmo que eu quero para a minha vida. E é conhecendo, bebendo dessa espiritualidade, conhecendo a nossa missão, carisma, é que juntos nós vamos discernir o chamado de Deus. Porque fazer encontro vocacional não significa já entrar para o seminário e saber se é isso. Justamente é fazer esse discernimento. E às vezes nós temos preconceito. Eu lembro que quando eu comecei a fazer encontro vocacional, vindo lá de Paraíso, o povo já pensa assim, nossa, já vai para o seminário, já vai ser padre. Como se fosse uma sentença, né? E aqui na tropa de elite só ficam os fortes, não é isso. É um processo de discernimento, de amadurecimento. Então todo jovem tinha que fazer esse discernimento, porque no encontro vocacional nós aprendemos também a vocação na vida da igreja, que é ao amor, à santidade. E onde você vai exercer isso? Na família, na vida religiosa consagrada, no sacerdócio. Então um modo melhor
é de discernimento, é o acompanhamento que nós fazemos, ajudando os jovens com perguntas, conhecendo a nossa espiritualidade para saber se é aquilo mesmo que ele quer para a vida dele, para quando ele possa chegar no final do encontro ele possa dizer: olha, não é isso que eu quero para minha vida, eu acho que meu chamado é outro. E ele vai ser feliz em outro caminho. Se ele quiser apostar a vida dele na vida religiosa consagrada, por meio dos nossos discernimentos, ele vai dizer: eu quero. E aí faz uma aposta de adentrar no seminário e seguir. Porque a gente sempre costuma falar: vocação acertada, vida feliz. É muito importante a gente dizer isso, porque tem pessoas que pensam assim: o Antoniel, o Wellington, o João, o Davidson foi para o seminário. Que tristeza, né? Meu Deus do céu, não vai poder casar, né? Como é que você vai viver? Você vai dar conta? Eu me lembro até hoje, assim, a descrença das pessoas às vezes é maior que a nossa, que está assumindo o desafio. E eu chamo a atenção para isso porque o caminho vocacional da vida religiosa consagrada é um caminho de felicidade, né, Antoniel? De Com realização. Nós temos, no modo geral, uma mente um pouco empreendedora. Às vezes crescemos escutando: você tem que estudar para trabalhar, para ter seu carro, sua casa, se formar. Crescer e ter dinheiro, Isso é realização. Geralmente, raramente você escuta a pessoa perguntando: o que te realiza? Você está feliz com a sua caminhada, a sua escolha? E o que dá sentido à nossa vida é a busca de sentido, é a realização. Porque nós buscamos segurança, identidade. E agora, e a realização? Às vezes nós temos segurança, nós criamos a nossa identidade. E a nossa realização? É só Deus que pode nos realizar. E Deus pode nos realizar na vida religiosa, no matrimônio, no apostolado do dia a dia, como um bom filho de Deus. Então, é necessário a gente quebrar certos preconceitos e paradigmas. Porque também muitos nos veem como coitadinhos. Meu Deus, tadinho, o bichinho, vai pra lá, vai ficar carente, não tem ninguém. E nós não somos infrutíferos e inférteis. Nós geramos amor, nós temos filhos do coração. E nossa total consagração é justamente para nos potencializar, para sermos pessoas melhores, nos doando aos outros. Então, é necessário quebrar esses paradigmas, esses preconceitos, porque, como eu já disse, vocação acertada é vida feliz. E todo dia é um sim. Então, se a gente está aqui, é totalmente livre. Nós queremos e buscamos para dar o nosso melhor ao povo de Deus, se nós acreditamos nesse chamado. Então, é necessário a gente ter isso em mente, essa consciência de que somos chamados a sermos felizes e fazer as pessoas felizes nessa nossa missão. Agora, Frater, tem uma idade certa, específica, para que o jovem possa procurar a vida religiosa? E aqui nós estamos falando do jovem, né? Mas existe também o caminho para a jovem, né? Para a moça que deseja também se consagrar a Deus. Sim, a idade hoje que nós estamos acompanhando é de 14 a 28 anos. Normalmente. Claro que toda regra tem sua exceção. 14 anos para a gente fazer esse discernimento e o jovem entrar para cursar o ensino médio aqui em Trindade, no Seminário Padre Pelágio. E até 28 anos, que é a etapa que é a idade que nós estamos acompanhando. Acima disso, aí cada caso é um caso, a gente tem que avaliar. Mas, em todo caso, no final eu vou estar passando o endereço, o jovem pode preencher a ficha, até se tiver mais idade do que isso, esse endereço que está aparecendo aí na sua tela, preenchendo essa ficha, que se você tiver acima de 28 anos, a gente pode te encaminhar para outras unidades que tem o processo de acompanhamento de vocação adulta, ou também a gente pode avaliar. Como eu disse, cada caso é um caso. E tem as irmãs da Copiosa Redenção e outras irmãs aqui em Trindade, no ramo feminino. Então, se tiver alguma jovem que se interessar, é só preencher a sua ficha também no paieterno.com/vocacional, que nós encaminharemos. Isso é importante, porque no caso, então, o endereço paieterno.com/vocacional não é somente para rapazes. As moças também podem deixar ali. Pode, inclusive, já está rodando a propaganda vocacional, as pílulas aí na TV. Já 2 jovens preencheram a nós passamos o contato das irmãs da Copiosa Redenção. Olha só que interessante. Agora, eu chamo a atenção para essa realidade que nos prepara para a missão. Depois, qual o horizonte da missão que
o jovem vai poder olhar e dizer, olha, eu vou poder alcançar isso na minha vida. Qual que é hoje o carisma que os redentoristas, é claro, o padre Wellington sabe, né? Eu digo sempre aqui que eu tenho que fazer o papel do telespectador, né? Perguntar o que ele perguntaria. Fala um pouco do carisma da congregação para quem está em casa conhecer um pouco mais. Voltando ainda naquela pergunta sobre como que a gente vê a vocação, geralmente com a mente empreendedora as pessoas veem como meta, assim como formatura. Quando a gente vai de férias, a pergunta é: e aí, falta quanto tempo? É desse E aí, jeito. já tá quase? Como quem eu vim para ser padre e pronto. E nos encontros vocacionais a gente já aprende. Eu não vim para ser padre, porque depois que eu alcanço esse prêmio, e o que eu vou fazer? Eu vim para ser missionário na família redentorista, como padre ou como irmão. E isso é muito importante, porque não é uma meta. Então, a partir do momento que eu adentro, que eu já faço encontro vocacional, eu tenho que assumir esse ser missionário. E é aí onde eu vou estar caminhando. E é nesse horizonte de missão que a gente vê que a nossa missão não é uma coisa específica. Ah, eu sou um missionário para o santuário. Eu sou um missionário para a paróquia X, para a função X. A gente não veio aqui para fazer uma função que nós queremos. A gente veio fazer uma função, desempenhar uma missão que Deus nos confiou. E aí o nosso conselho, o nosso superior provincial é que vai nos direcionar para onde a missão nos exigir. Então, quando a gente se consagra, a gente consagra a Deus, totalmente a Deus na família redentorista. E é ela que vai nos conduzir aonde a missão precisar de nós, da nossa presença, para que nós possamos fazer o nosso papel bem. E o carisma redentorista é anunciar a palavra de Deus, principalmente aos mais pobres e abandonados. Então, onde estiver pobre e abandonado, nós vamos pregar a palavra de Deus, pela abnegação de nós mesmos, estando sempre disponíveis às coisas mais difíceis. Então, somos homens de fé, fortes na caminhada, na esperança, dedicados à oração. Então, sempre nós devemos estar disponíveis, abnegados a fazer a vontade de Deus e ir aonde a igreja, pela congregação, precisar de nós. Então, nosso carisma é anunciar a boa nova aos pobres e abandonados, pregando essa boa nova que é a palavra de Deus. Olha só, a gente quer agradecer, viu, Frater, a oportunidade de a gente conversar sobre esse tema vocacional. Acho que é um tema que a gente sempre precisa voltar na programação da TV, agora vendo essa promoção vocacional sendo apresentada através das pílulas, aí eu acho que vai ser oportuno também para muitos jovens terem a coragem de procurar, conversar, dialogar e discernir a vocação. Muito obrigado, um abraço para o senhor e para todos os nossos estudantes. Amém. Vocação acertada, vida feliz. Desejo que todos os jovens possam fazer esse discernimento, acima de tudo pela oração. E se você jovem que sente esse chamado no seu coração, você que sente esse ardor ou alguma inquietação, entre em contato conosco, não fique com medo não, viu? Deus nos dá tudo e não tira nada de nós. Acesse esses meios de comunicação que aí estão e entre em contato conosco. Ou se você que está nos assistindo conhece alguém, passe esses endereços para ele. Nós teremos o maior prazer em respondê-los. Tá certo. Um abraço, então, Frater Antoniel, pela oportunidade de conversarmos sobre vocação e agora agradecendo pela sua vida, pela sua família. Nós vamos rezar, já encerrando o nosso programa, colocando tudo no coração do Pai Eterno, no final deste Bom Dia Romeiro desta quarta-feira. Divino Pai Eterno, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, infundi no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus e na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos a nós cristãos que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade, amada por Deus. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço para você e agora a gente termina o Bom Dia Romero com um clipe do ano de 2008 com Jean e Giovanni cantando Romaria. Levantei cedo, juntei a boiada, a fé no peito e o pé no chão. Meu velho carro cantou na estrada e o pó vermelho levantou do chão. Num passo lento saiu a jornada pra Romaria da devoção. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando pra Terra Santa, velha trindade da fé e do amor. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando pra Terra Santa, velha trindade da fé e do amor. Cheguei na terra do Pai eterno, minha jornada durou muitos dias.